Doutor Andrade, nosso amigo, advogado, vereador da cidade linda de Petrópolis. A Tribuna de Petrópolis publica: bancários adoecem com assédio moral de bancos. Um grande problema enfrentado pelos bancários está sendo o assédio moral nas agências, devido a medidas abusivas impostas pelos bancos. Casos como o alto índice de funcionários depressivos, doentes e até fazendo uso de tranquilizantes com tarja preta vem preocupando o sindicato, que pretende realizar um acordo com as instituições financeiras para amenizar os transtornos. Realmente, o assédio moral está ganhando espaço cada vez maior. Muitos casos de assédio moral chegam atualmente à Justiça do Trabalho. O fato tem gerado inúmeros estudos na área jurídica para delinear e conceituar esse fenômeno, inclusive sua tipificação no Código Penal. Fatores como violência psicológica, constrangimento e humilhação normalmente são associados na definição de um quadro de assédio moral. Então, veja só, isso é muito comum e hoje nós já temos aqui na Justiça Municipal, diversos casos já julgados. O que ocorre? O patrão, ele usa desse expediente para coagir, para constranger os seus empregados, com cargas muito pesadas e que ele não suporta aquilo ali. Ele obriga o empregado, o funcionário, a demitir-se. Então isso aí está sendo considerado, e é considerado, os tribunais já estão entendendo, como um constrangimento moral. Diferente do constrangimento, do assédio sexual, que esse é crime, já consta no Código Penal. Agora, este assédio moral ainda não ganhou espaço na legislação brasileira e muito menos no Código Penal. De sorte que eu queria ouvir a opinião da juíza, principalmente, com respeito a esse tema que vem afligindo sobremaneira os empregados, principalmente dos bancos. É um absurdo. Na verdade, eu não vou dar só a minha opinião, eu vou dar meu testemunho, porque eu, quando era advogada da Caixa Econômica Federal, vi uma colega minha de trabalho, Adelaide Nunes, sofrer um infarto, quase morrer, queridíssima, e por conta disso, da pressão que a Caixa Econômica fazia com os funcionários em relação a, pasmem, operação casada. Então o cara falava o seguinte: você vai fazer esse contrato de habitação, mas você vai oferecer o seguro tal, e a pessoa você praticamente obriga o cliente a fazer isso. E a Adelaide, como é uma pessoa extremamente informada e sensível, passou por toda essa pressão e acabou quase que a gente perde nossa amiga maravilhosa, que hoje em dia, graças a Deus, conseguiu se aposentar. Isso é um exemplo da Adelaide. Agora, eu tinha contato com funcionários da Caixa Econômica que todos estavam, a maioria, 80% se sentindo pressionado em relação a isso. O assédio moral, ele implica em muitas coisas. Agora, eu acho que, principalmente aqui no Brasil, nós temos uma culpa, nós temos chefes, não em todos os lugares, não é isso? Às vezes a pessoa chega e fala: olha, o problema é seu, se o teu filho tá doente, entendeu? Você não é médico, leva ele para o hospital e volta para o trabalho. Isso é um assédio moral, isso é uma violência moral. E os outros colegas ouvem aquilo, e muitas vezes isso não é nem chamado no particular. Não é diante de todos. No meu entender, Márcio, fica complicado caracterizar o que é assédio moral. Quais são os critérios pelos quais a lei se baseia e ainda o acréscimo de testemunhas que possam trazer essa evidência, e testemunhas que estão no ambiente de trabalho e aí podem passar a ser inclusive alvo posterior de novo assédio moral ou convidados a se retirar. Meu pai passou por uma situação como essa, super constrangedora. Ele era diretor de um laboratório de uma grande empresa em São Paulo. E durante 2 anos, porque ele tinha um contrato excelente, eles fizeram com que meu pai ficasse buscando amostras de tinta nas oficinas, até que ele encontrou o diretor de recursos humanos. Oscar, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu quero meu dinheiro. O que está acontecendo é que eu quero que vocês façam valer aquilo que foi contratado. Sim, então vamos pensar nisso. Aí pagaram todos os direitos de meu pai. Eu pergunto aqui a psicóloga e a juíza: como a gente pode provar diante do tribunal que, por exemplo, a pessoa ficou desestabilizada emocionalmente, desestabilizada profissionalmente, que são justamente efeitos, de um assédio moral, de uma violência moral dentro do trabalho? Como provar essa desestabilização? Quais critérios? Isso? Bom, a parte comportamental, normalmente o que acontece? As pessoas vêm procurar um psicólogo e aí vão fazer uma avaliação diagnóstica.
E que comportamentos ela está tendo, que ela não tinha antes, que pode ser Fica difícil, né? Como saber se essa pessoa não tinha esse comportamento antes? Exatamente, até a própria profissional, ele pode dar um parecer do comportamento que a pessoa tem. Mas a menos que ela já tenha um acompanhamento anterior, ele não tem como colocar que ela ocorreu por causa disso. Uma pessoa, por exemplo, que nunca teve problema de pressão alta, se ela justifica que está tendo por assédio moral dentro da empresa, ela pode recorrer. É difícil, aí entra lá nessa aí história, o nutricionista vai dizer que, na verdade, depois que ela começou a trabalhar na empresa, passou a ganhar melhor e começou, ao invés de comer coisas boas para a saúde, começou a comprar besteira. Quer dizer, é muito vago isso. Nesse caso, né, com certeza o Claudemir vai falar para você que a prova mais importante nesse caso é testemunhal. A testemunha, ela tem a estabilidade garantida. Não é? Porque a pessoa vai testemunhar e depois de ser demitida, não, ela vai ter estabilidade garantida. Então, eu acredito muito na justiça trabalhista, viu? Ela protege muito o empregado. Então, é algoz, a justiça trabalhista é algoz do empregador, mas protege muito o empregado. Eu acho que sim. Eu fui bancária. Eu trabalhava na área de atendimento e os gerentes ficavam em desespero, literalmente. Então, o que acontecia? Eles tinham que bater meta. E eu obrigatoriamente não tinha pela minha área. Então o que acontecia? Eles chegavam lá e falavam assim, por favor, vê quantos poupanças você tem de bom valor aí para me passar, porque eu preciso bater a meta, senão vou ser demitido. A gente está falando dos bancos e eu concordo com o doutor Andrade quando diz, existem questões que realmente são escritas, existem as questões que são só ordem verbal. Mas, por exemplo, quando o funcionário é limitado às vezes que ele pode ir ao banheiro, por exemplo. Caramba! Existem bancos que limitam. Absurdo. Você já foi 3 vezes ao banheiro hoje? O que houve? Não pode. Vou limitar. Existem pessoas que têm hora de almoço e que dentro da hora do almoço, ela tem também que já ter escovado o dente. Parece um absurdo, mas é verdade. Quer dizer, a hora do almoço já está incluído. Quer dizer, isso não são determinações que são inclusas por ofício ou por papel ou comunicação interna. É simplesmente uma ordem do gerente. Olha, não, que isso, já tinha que dar. Não, está escovando o dente. Não, tinha que escovar o dente dentro da hora do almoço. Por exemplo, a gente vê casos de professores, que nossos ouvintes, aqui nós temos muitos professores, que são assediados dentro da unidade escolar, onde ele sofre uma agressão do aluno, mas ele tem que contornar a situação, principalmente em escolas particulares, porque senão a direção chama a atenção dele, porque aquele aluno representa cifras para a escola. E uma atitude forte do professor contra aquele aluno pode gerar um desligamento de alguém que paga a mensalidade e diminuir o faturamento do colégio. Quer dizer, isso não é por escrito, mas existe um assédio moral contra o professor dentro das escolas. É realmente lamentável. Márcio, eles querem o que é bom para eles, meu irmão. Bota as pessoas no canto do ringue, as pessoas ficam sufocadas, infartando. É uma verdade. Mas eu posso chegar amanhã e ser mandado embora, entendeu? Então, às vezes o salário básico é uma coisa e a função é o triplo. Essas pessoas que entraram com ação contra os bancos permaneceram no emprego ou obrigatoriamente saíram do emprego? Olha, eu não sei explicar isso porque o jornal não noticia isso. Agora, se conseguiu emprego, a sua pergunta é muito inteligente e se aplica perfeitamente ao quadro. E você, quando é mandado embora de uma empresa por justa causa, aí eu lhe pergunto, você consegue outro emprego? Não, mas o caso é esse. A gente tem visto o quê? Que as pessoas que entram em ações na justiça depois são discriminadas na busca de novos empregos. A princípio mas se você... Mas até o ministro ele proibiu até a consulta na página do TRT, porque antigamente você podia entrar na internet e procurar ações contra na Justiça do Trabalho pelo nome da empresa ou pelo nome do reclamante. Agora e o ministro proibiu isso porque algumas empresas usavam isso no currículo daquele funcionário que eles pretendiam se cobrar, o que foi uma medida até justa. Exatamente, mas essa pergunta que ela me fez tem um outro obstáculo quase que intransponível. Qual é? Quando você chega a uma empresa e pede um emprego, o futuro empregador quer informações. Você trabalhou o último emprego aonde? E vai consultar aquela última empresa. E quando consulta aquela última empresa, você nem sabe o que eles disseram de você. Aí você tem uma desculpa qualquer para não ser admitido. Ele entrou com uma reclamação, foi demitido por justa causa. Um absurdo, ele criou uma situação hipotética de assédio moral que não existiu e eu tive que demiti-lo e tal. Aí essa informação você não tem conhecimento.
Debate com Márcio Mota. 580. Relógio em debate.